Estamos de volta e agora para ouvir a sua resposta. Afinal, contratar um seguro por uma empresa independente, com recursos próprios para financiar a sua safra, ou contratar através de um banco que nos concedeu o financiamento, é mais caro ou é mais barato? Não. Esse é a grande vantagem do mercado de concorrência, livre iniciativa. Existem no Brasil 6 seguradoras que trabalham com seguro agrícola, quer seja ligadas a banco ou independentes. O que a gente sempre aconselha o interessado, o agricultor, é que faça a cotação via seu corretor, porque os produtos são diferentes. Os produtos podem ter diferentes níveis de cobertura ou não serem os mais adequados para aquilo que ele quer, aqueles oferecidos em banco ou na corretora. Portanto, comparar esses preços passa por comparar as coberturas. Só aí que nós vamos saber de fato quanto custa um, quanto custa outro. Exatamente. E quão apropriado ele é para esse agricultor que está contratando. É isso, exatamente. Muito bem. Nós vamos chamar agora um gráfico, porque esse gráfico contextualiza a história do crescimento do seguro no país. Trata-se, portanto, de um gráfico que mostra nesse eixo os preços em milhões de reais dados ao prêmio total direto e ao sinistro de seguros. E o que nós estamos observando um crescimento tanto de um quanto de outro. Gostaria de pedir a sua interpretação sobre isto e depois, por favor, se essa tendência se manterá ao longo do tempo para os próximos anos. Porque 2009 a gente vê um pico, mas como foi 2010, 2011, 2012, como será, por favor? Pois não. É uma primeira informação para a pessoa que não está habituado a falar terminologia de seguro. O que se refere prêmio direto, que é este verde, é aquilo que a seguradora arrecada. Prêmio, na linguagem do segurador, é aquilo que o agricultor paga para ter o direito à sua cobertura. E sinistro é o volume de reclamações que foram pagas pela seguradora. Indenizações. Indenizações. Houve certo? O sinistro, a seguradora indenizou. Exatamente. Então, o que a gente nota com clareza nesse gráfico, falando só da linha verde, primeiro, é que o volume de seguro comprado pelos agricultores era mais ou menos constante, eu diria que insignificante, até o ano de 2005. A partir de 2006, esses valores começaram a subir bastante. Então, houve um evento aqui no ano de 2005 que influenciou este aumento. Sim. E este aumento foi devido ao programa de subvenção ao prêmio concedido pelo governo federal. O que significa isto, em outras palavras? Para uma cobertura de uma cultura qualquer, vamos imaginar que o senhor tem de pagar R$100, seria o total do custo daquela cobertura que lhe garante o seu risco. Ótimo. O governo federal pode pagar para você, no seu lugar, para a seguradora, de 30% a 70% desse valor, dependendo da cultura. Ou seja, em vez de você pagar R$30, R$100, você vai pagar ou 30 ou 70, dependendo da cultura. Se for uma cultura de inverno, vamos supor um trigo, um milho ou uma fruta, uma maçã, o governo federal estava subvencionando 70% desse prêmio. Ou seja, o agricultor pagava só 30% e o governo pagava o restante. Isso fez com que o valor despendido pelo agricultor fosse acentuadamente reduzido. Então, por conta disso aí, houve um aumento grande expressivo de adesão dos agricultores a esse nível de proteção. E respondendo à sua pergunta também, houve um crescimento bastante acentuado do volume vendido, porém depois de 2009 começou a haver queda, porque a subvenção federal, o valor liberado para a subvenção foi reduzido, houve cortes significativos. Bem, de fato esses cortes passam a ocorrer porque o Ministério, tendo naturalmente que cobrir outras áreas do seu próprio custeio ou de outros
ou de outros financiamentos, ou de outras despesas que ele vem a ter, ele resolveu então encurtar o valor para a subvenção. E ao fazer isso prejudicou muito a atividade securitária e muito mais o agricultor, porque este valor de prêmio aumentou muito de novo para o agricultor. Ele passou a pagar muito mais, não é verdade? É perfeita a sua percepção. Realmente, este valor da verba de subvenção, ele está inserido dentro do orçamento do Ministério da Agricultura. E como todos nós temos lido e conhecimento, o orçamento tem tido cortes profundos. É verdade. Isso tem afetado diretamente essa verba, porque desculpa, a verba para pessoal, a verba para custeio, a verba para Conab, sanidade, não pode ser retirada. Então, a conta que sofreu corte direto foi a conta de subvenção. Bom, vejam os senhores a dificuldade da agricultura brasileira no que tange à falta de uma estabilidade nas suas políticas de proteção ao agricultor. Nós voltamos no próximo bloco, ainda com as nossas entrevistas, prolongando essa nossa discussão e respondendo a algumas questões dos telespectadores. Aguarde conosco.